Neste episódio, Diego Sommer entrevista Rafael Cocchiaro, da Neostack, uma empresa voltada para a eficiência energética com utilização de inteligência artificial. Eles discutem a evolução da coleta e análise de dados na indústria, a importância da eficiência energética e o papel da inteligência artificial na melhoria da eficiência operacional. Rafael compartilha insights sobre os desafios e oportunidades do mercado, o impacto da IA nos cargos de trabalho e dá conselhos para aspirantes a empreendedores. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, princesas e princesas. Bem-vindos de volta ao IA Todo Dia. Se você é novo por aqui, meu nome é Diego Sommer e esse é seu canal para se manter informado sobre tudo que acontece no mundo da inteligência artificial. Aqui você tem notícias, análises, aulas e, claro, entrevistas e bate-papos com quem já está transformando o mundo com inteligência artificial. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui ele que é natural de Terra Roxa, São Paulo, Rafael Cocchiaro, engenheiro de controle e automação formado pela Unesp Sorocaba, com pós-graduação em mercado financeiro pela Sampo e MBA em Machine Learning pela USP. Possui experiência profissional em multinacionais e no mercado financeiro até que em 2019 foi convidado para desenvolver o Neostack. Você pode me corrigir depois, tá, Rafa? Uma plataforma de monitoramento de dados voltada para a economia de energia e manutenção em supermercado. Rafael, muito obrigado pela tua presença aqui, cara. É um prazer te receber. Já sei que o nosso papo vai ser diferente do que a maioria dos convidados aqui. Então eu quero que, por favor, você se apresente para a nossa audiência e diga quem você é, o que você faz. Claro, bom dia, Diegão, boa tarde aí, né? Meu nome é Rafael Cocchiaro, alguns conhecem como Cucharo, porque teve até alteração de sobrenome aí na vida. A galera da Unesp, esse era meu apelido lá. Antes de tudo, obrigado você, tá, pelo convite, receber aqui para falar com a tua audiência, uma coisa que vocês estão falando todo dia, mas de uma maneira diferente, só isso. Mas a gente vai bater o papo aí de alto nível que você tem tido. Que massa, cara. Não, é bem isso, cara. O jeito que vocês, que a tua empresa aí, usa a inteligência artificial, é um jeito que ainda não foi falado nesse programa aqui. Então eu tô feliz em receber alguém que vai tratar de ver um outro ângulo, digamos assim, né, cara? Então, para começar, explica, Rafa, o que a Neostack faz, cara, exatamente? Qual que é o papel e qual que é o teu papel na empresa também, por favor? Legal, vamos lá. É importante contextualizar, né, desde o começo. Vamos criar a base que daqui para frente tudo fica fácil. Por que Neostack? Porque existia uma stack. Então, o Neostack, tá? O Neo está assim para não me entenda mal, mas para um chat GPT, como a Stack está para a OpenAI. Existe uma empresa que foi fundada em 2013, que antes da minha chegada já tinha 4 sócios. Então, desde o Sami, o fundador, com a Isabela, tá? A galera veio de multinacional, o Fernando também. Cada um especialista na sua área, o Rafa, especialista de campo, mão na massa. Então, a Neostack só existe porque existia a Stack. O que era a Stack? Uma empresa de venda de equipamentos. Só que eles vendiam, Diego, um equipamento super eficiente energeticamente, que custava 50% a mais do que o concorrente. Só que com a promessa de economizar 30% de energia. Ou seja, eu tenho que convencer meu cliente que ele tem que pagar mais agora para ter um retorno de energia. Então, qual foi a forma que essa equipe, lá em 2016, encontrou para convencer o cliente que o produto dela era o melhor produto do mercado, que ela oferecia a melhor solução do mercado? Olha a mágica que eles fizeram em 16. Eles começaram a coletar dados. Então, eles mediam o equipamento que eles vendiam e mediam o equipamento que já existia naquela loja. Inicialmente, um açougue. E aí, comprovando isso, né, escrito, comprovado, os dados disseram que a conta de energia do cara chegou 30% mais barato. Essa rede aí, que na verdade é uma fabricante global de proteína, trocou todos os equipamentos, 100% dos equipamentos, por todos os equipamentos que a Stack vendia. Uma economia ali da conta de energia de 22 mil para 12 mil. O que foi feito? Coleta de dados. Só que era diferente em 2016. O Sami, lembro que me ligou uma vez, porque eu fui estagiário do Sami numa multinacional. Hoje tenho a oportunidade de ser sócio da Stack, sócio do Sami, mas tem toda uma construção disso. E nesse caminho, eu trabalhei com ele fazendo um macro de Excel para facilitar essa coleta de dados. Uhum. Então, a coisa era mais
como eu brinco, era mais assim a dark web dos dados, sabe? A gente pegava do lixo, assim, ninguém olhava para aquilo. Uma vez um cara veio falar para mim, ele não sabia que eu conhecia o SAMI, que eu conhecia a Stack já. Isso ainda é Stack, não chegamos no NEL ainda. Eu trabalhava em outra empresa e ele sentou assim na minha mesa e estava bravo com um cara aqui da região, né, de Campinas, Vinhedo. Ele falou, tem um cara que está destruindo o mercado aqui na região de refrigeração. Eu falei, mas por quê? Ele falou que a máquina dele gasta 30% a menos. Eu falei, mas gente, assim, você tem que pedir para ele medir. Ele falou, mas ele mede! Então não tinha o que fazer, Diego. Não tinha o que fazer. E aí os dados foram virando um produto para a Stack. Uma empresa química lançou um fluido refrigerante, tudo no mercado de refrigeração, tá? A Stack surgiu, eu brinco que a gente é enfermeira de geladeira, a Paula, minha esposa, fala isso. Ainda cuidando de geladeira, cara, a gente começou a medir o fluido refrigerante porque a fábrica do fluido queria provar que era mais eficiente. Então veio um hype lá de dados e análise, tudo feito em Excel, 5 dias para fazer, mas já tinha um valor absurdo, porque a gente entregava um relatório para o nosso cliente que o nosso concorrente ele fazia um datasheet há 5 anos e nunca mais foi atualizado. E não é que as coisas evoluem, né? A gente entregava uma coisa em tempo real de uma semana ainda. Até que o Sami um dia virou para mim, eu não estava trabalhando com ele, e comentou sobre, cara, todas as análises que eu faço, eu queria fazer de forma automática. E eu fiz engenharia de controle e automação. Minha cabeça, inclusive o hype aí hoje de que a IA vai tirar seu emprego, e podemos falar disso já, eu ouvi lá em 2007, quando eu fui para a escola de controle e automação, na Unesp, que eu ia tirar o emprego de todo mundo. E a automação modificou a indústria, a automação melhorou a vida de muita gente. Ninguém reclama hoje, por exemplo, de sacar dinheiro num caixa eletrônico, e aquilo foi feito por um engenheiro de controle de automação. Então, tudo isso junto, Diegão, virou o NEL Stack. Eu lembro que eu desenhei num papelzinho para ele, ele virou e falou, mas isso aqui que você desenhou é muito simples. Eu falei, mas o teu problema é muito simples, mas você já tem os dados. Então, a gente desenhou ali a coleta de dados, que é um produto que a gente chama de NEL Protocol. São 15 equipamentos do mercado homologados de refrigeração, foi onde tudo começou. Ali a gente começou a escrever o NEL, levou para uma empresa parceira na época. Eles falaram, se vocês fizerem, a gente compra. Aí veio pandemia, eu estava numa viagem, liguei para o Sami, eu falei, e aí? Ele falou, estou trabalhando. Eu tenho até uma figurinha aqui no WhatsApp. Qualquer hora que você manda para o Sami, eu estou trabalhando. Cara, é uma máquina. Todo mundo na Stack, de madrugada, você manda, alguém vai responder. E surgiu daí. A gente fez um software que inicialmente foi para analisar dados de refrigeração de supermercado. Né? Então a gente brinca que você leva o carro no mecânico a cada 10 mil quilômetros, né? No NEL você leva ele no mecânico a cada 5 minutos. Que massa, cara. Deixa eu perguntar, Rafa, que ano que surgiu a NEL Stack, cara? O software em 2020, durante a pandemia. A gente lançou em maio de 20. E na época já estava usando a automação, que de certa forma é o cerne da inteligência artificial, de alguma maneira, né? Então vocês já estavam trabalhando com IA, não talvez a generativa, obviamente, mas com IA no sistema de vocês, ou ainda era um negócio meio manual? Como é que funcionava, cara? Diegão, IA generativa eu conheci quando eu estava fazendo o TCC da USP. Já tinha lido muito livro, já tinha feito muito exercício com lápis. A matemática por trás de tudo isso, todo mundo sabe. O cara acabou de ganhar o Nobel e não foi à toa. A matemática disso é de séculos. Né? O que a gente 1960. tem agora é poder de computação, e a generativa é a mágica, né? Porque uma tecnologia muito bem feita, você não distingue ela de uma mágica. Como assim, esse carro está estacionando perfeitamente? Alguém está controlando. Não, a tecnologia foi tão bem feita que ela te confunde. Então, não é que a gente fazia meio na mão. Os algoritmos de coleta de dados foram todos criados pela gente. E assim, é um mercado que não é muito também, né? Não é famoso. Mas no mercado de refrigeração, a gente foi pioneiro disso. Cada marca, Diegão, tinha, até tem seu software, mas são segmentados. O que a gente fez foi juntar. Obviamente, ninguém quis ajudar. Uns tentaram ajudar um pouquinho, mas o cliente tinha aquela latência de ter os dados concentrados. Uma vez que esses dados estão concentrados, dali para frente, aí sim aplica esse conceito de IA. Massa, cara. Então, basicamente, Rafa, aqui, para deixar o mais claro possível, cara, vocês
medem o consumo de energia dos aparelhos de refrigeração de uma empresa, né, de uma determinada empresa, geralmente supermercados, e aí vocês dizem, pô, isso aqui tá com problema, tá gastando mais energia do que deveria, né, e tem que trocar essa peça aqui, e com isso ele evita o desperdício de energia e acaba economizando no geral aí no final do ano, quando vocês comparam com dados anteriores, é isso? Diegão, que legal. Eu estava falando de refrigeração e você já falou de energia. A gente começou a fazer só refrigeração. A gente só cuidava da geladeira. Só que os sistemas supervisórios que a gente lia já tinha medidores de energia. Então, desde a primeira leitura do NEL, a gente já tenta fazer essa relação. Uhum. Por quê? Porque se você regular, você vai ter, né? Você vai gastar menos. A margem de um supermercado no Brasil gira em torno de 1,6% a 2%. É absurdamente baixa. Cada R$1.000 que você economiza na conta de energia do cara, ele precisa vender 50 vezes mais isso para ganhar R$1.000. Imagina quanto de carne um açougue tem que vender para economizar R$12.000 na conta de energia. Uhum. Então, a gente começou a fazer a relação com energia. Por isso que saiu do que era o NEO Stack, a segunda versão que era o NEO+, porque é NEO 360, que é a versão atual. A versão atual analisa sistemas de refrigeração, climatização e ar-condicionado, que são as duas pontas mais caras do supermercado, consumo de energia, consumo de água, vazamento, etc., gerador de energia e sistema anti-incêndio. São 6 pontos, Diegão. O 360 é para a gente imaginar o círculo. A gente tem que trabalhar muito essa coisa visual para não se perder do que a gente faz. A gente não faz tudo, a gente faz uma coisa muito nichada dentro de um cliente chamado supermercado. Tem um segundo mercado de chiller de processo, que aí é papo para outra conversa, senão a gente ia estender muito aqui. Mas como curiosidade, a gente monitora o acelerador de partículas através do fabricante que faz o chiller lá. Todo mundo que vê os cílios de cima, as máquinas que aparecem no Google estão no NEO. Mas é papo para outro dia aí, vamos focar no supermercado. Tá, beleza, cara. Eu gostei desse papo, mas vamos focar no supermercado. Eu como bombeiro, agora eu fiquei até curioso, cara. Você falou que até os sistemas de hidrante de segurança contra incêndio vocês medem, né? Então, assim, como que vocês medem, Rafa? Eu fiquei curioso, cara. Tem vocês colocam, sei lá, conectado de alguma forma, deve ser, conectado à internet, mas com algum sensor específico, cara, com laser. Eu nem sei se você pode falar isso, né? Eu não quero também... Posso. Mas algo do tipo assim, como é que é feita essa medida e como é que ela chega e é trabalhada esses números aí? É aí que a inteligência artificial entra, eu imagino. Vou te explicar. A coleta de dados, ela ocorre de algumas maneiras. Eu vou te falar o que é padrão, tá? Não vamos entrar muito na exceção também, não. Uhum. O sistema de refrigeração, Diego, ele sempre existiu, os dados sempre estavam lá. O que a gente fez foi plugar um cabo de rede e desenvolver um algoritmo próprio de coletar todos os dados de todos os equipamentos. Pensa que tem lugar que a pressão está configurada em bar, tem lugar que a pressão está configurada em PSI e tem lugar que a gente vê que a pressão está configurada em graus Celsius. Você já viu pressão em graus Celsius? Não. Só que foi programada daquela maneira. Então precisa de um robô conversar com aquele robô, que é o hardware da máquina, e falar, só de ajustar tudo como deveria ser parâmetro de projeto, você já tem um ganho de energia. Isso é refrigeração. E o gerador de energia? IoT. Então temos várias soluções, tá? A IoT não é o nosso carro-chefe, mas nós temos consumo de energia IoT, nós temos temperatura IoT, só que o foco é coletar do sistema supervisório. Os dados sempre estiveram ali. O que a gente faz? Um ETL, para quem é do mercado aí de engenharia de dados. A gente imagina, vocês já devem ter visto aquele programa do Luciano Huck, que ele joga um monte de bolinha lá em cima e ela tem que cair. Parece que tem um joguinho que elas têm que cair todas coloridas no mesmo lugar. O segredo está aí, Diegão. Uma vez que a gente traz esses dados estruturados, né, de uma maneira que os nossos algoritmos de machine learning são treinados, a gente usa especialistas do supermercado, desse mercado, para rotular os dados, faz o que todo mundo sabe o que tem que fazer, tá? Só que todos os algoritmos desenvolvidos foram próprios. Por quê? Porque não existia OpenAI. Talvez a gente tivesse começado de outra maneira. Sim, não sei, perfeito. Mas a gente tem orgulho de ter desenvolvido a tecnologia que a gente faz essas análises.
coleta e análises, né? Que é onde está o core do que a gente faz. Que massa, cara. E vocês têm... Eu ia perguntar uma coisa agora meio técnica, mas não tanto. Mas, por exemplo, cara, vocês estão medindo isso ali, né? E daí vocês percebem uma oscilação, vamos dizer, vamos usar o refrigerador, que é o carro-chefe, né? Tem uma restrição de refrigeração e apresentou ali que, tá gastando mais energia. O sistema diz também qual é o problema específico. Vamos dizer, é a rimpobeca da parafuseta que tem que ser trocada, ou isso vocês vão ter que chamar um técnico para ir lá, ou isso faz parte do que a NeoStack faz já também? Legal. Chamar um técnico para ir lá, a gente sempre vai ter que chamar. Tem que ficar claro que o software, ele vai entregar as análises, ele vai entregar as diretrizes, mas hoje a gente não tem condição de lavar um condensador remotamente. Às vezes o problema é sujeira, Diegão. Tem que subir lá e tem que meter a mangueira. Tem que jogar a VAP. Placa solar. Às vezes ela não está gerando energia, porque não lavou, não está sendo feita manutenção. Então, um ser humano, que aí a gente entra no assunto de aí, vai substituir o ser humano, né? Então, o ser humano ele sempre vai ser necessário, no mínimo porque tem um trabalho manual a ser feito, tem um trabalho em loco a ser feito, tem uma válvula que você precisa fechar, a gente está falando de altas pressões. Às vezes esse ser humano tem que ser um engenheiro, tá? Às vezes tem que ser uma pessoa especialista naquela área. A gente está falando de máquina que custa milhões de reais. Né? Não é uma geladeira de casa, é um sistema de um supermercado aí de 4.000 metros. Só que imagina que esse cara chega com um relatório gerado em tempo real, tudo pintado de amarelo, vermelho e verde para ele. Ele tem que focar no que está vermelho. A gente abre o capô do carro, eu mesmo não sei o que fazer. Eu sei checar o óleo, talvez. Agora, imagina que você abre o capô do carro e tem um diagnóstico do que você tem que checar. É isso que o Neo faz. Que massa. E faz de energia elétrica também, né, Rafa? Para todas essas áreas que eu especifiquei, tá? Mas focado em refrigeração e energia elétrica. Hoje a gente está no mercado, né, se divulgando como manutenção e energia eficiente. Você pode falar, cara, para a gente quantos clientes a NeoStack atende hoje no Brasil? Eu não sei se é só no Brasil né, se vocês têm alguma coisa fora também. Eu costumo brincar, Diego, que eu olho no site o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar. O que está acontecendo agora na Neo? Os supermercados do Brasil, ou estão usando o Neo, ou estão testando o Neo. Tem quem não conhece o Neo? Cara, tem muita gente que não conhece o Neo, mas essa galera é a galera mais voltada para o IoT, que ainda não é a nossa expertise. Então, qual que é a nossa expertise? É a galera que já tem um sistema de automação, já tem um sistema ali, já tem uma equipe de manutenção estruturada. Não é o mercado de bairro o nosso cliente ainda. Pode ser um dia, tá? A gente conversa sobre isso, mas a gente não tem uma relação de custo-benefício ainda legal para esse cara. Aí tem o sensor, a bateria tem que trocar. A gente tem soluções, mas a gente próprio vê dificuldade de instalar nos nossos clientes que já pedem. Então, a gente está focando naquilo que a gente é bom. Então, 100% dos supermercados que possuem, né, que estão aptos para usarem o Neo, ou já é cliente do Neo, e aí eu vou destacar, obviamente, o Carrefour, que é um grupo que a gente divulgou esse mês, mas a gente está no Carrefour há um ano, testando, fazendo piloto, conversando. O Carrefour é um grupo francês, então já tem um spoiler aí. Já temos máquinas através da Mecalor online no Peru, na Argentina, no México, nos Estados Unidos está aguardando o chip, a gente desenvolveu a solução de conectividade, mas a IoT não é a nossa especialidade, a especialidade é o supermercado. Cara, o que é IoT? Desculpa a minha ignorância, Rafa. Que isso? A IoT, Diegão, é quando a gente chega num equipamento que ele não é smart, ele não nasceu smart, e você transforma ele em smart. Você deve ter a idade aí parecida com a minha. Você lembra que a televisão não tinha YouTube. A gente comprava um pendrive e espetava lá. É a internet das coisas. Tem equipamento que já vem preparado e tem instalação de sensores. Instalar sensor em mercado de bairro ainda é caro pra gente. Entendi, cara. Perfeito. Ótima explicação. Quais foram, cara, os maiores... Primeiro, deixa eu perguntar outra coisa. Eu tenho uma lista de perguntas, mas eu fiquei curioso. Quantos funcionários trabalham hoje na NeoStack? Hoje, com chance de estar errado, um para mais, um para menos, acho que nós estamos com 22 colaboradores. 22. E começou com quantos? Lá em
Quando vocês tiveram a ideia e tal? Começou a Stack na venda de equipamentos com o Sami, o Rafa e o Fernando, essa é a composição inicial de venda de equipamentos com a Isabela, né? Quando a gente fez, eu diria que a gente deveria ter uns 7, 8 funcionários, talvez 10, porque tinha a demanda de campo e voltava, então tinha funcionários que eram contratados temporários. Quando virou, Diegão, em 2019, 2020, a Stack passou a ter um produto dela. Então a Stack era uma empresa de engenharia e virou hoje o Neo Stack, que é uma empresa de tecnologia. Foi um movimento muito corajoso, né, da Stack, do Sami ter comprado isso, peitado isso. O meu desafio foi trazer a parte de tecnologia, porque o Sami tem todo esse know-how aí de vendas de refrigeração. A Stack tem todo esse know-how, mas a tecnologia ficou a meu critério. Então o peso de fazer isso foi mais sorte que juízo, tá? Mas estamos navegando aí. Cara, e qual que é a tua opinião, Rafa? Você comentou ali no início da inteligência artificial roubar o seu emprego. Eu falo bastante aqui, muitas vezes em tom jocoso, de brincadeira, mas é mais no intuito de dar um toque pra galera, né? Mas eu gosto sempre de perguntar, cara, a opinião das pessoas. E como é que a gente estava conversando antes, você falou assim, pô, a inteligência artificial abriu portas aqui dentro da empresa, né? Você pode falar um pouco sobre isso, cara? Dar uma luz para os nossos ouvintes? Vamos lá. Esse é um assunto delicadaço, eu acho que qualquer coisa que qualquer pessoa desse mercado fale sobre isso pode ser usado contra si mesmo em algum momento, tá? Eu não tenho problema nenhum de falar disso, porque eu só vou falar o que a gente vê no dia a dia, tá, Diegão? Eu vou falar aquilo que a gente vivencia na Stack. Eu não vou dar opinião. A gente brinca que às vezes as pessoas aqui dentro, eu falo também, né? Eu acho. Amigão, o que você acha é problema seu. Eu quero analisar os dados. Perfeito. Então, vamos analisar os dados do que aconteceu com a Stack e o que a gente percebe no contato com os nossos clientes, tá? Primeiro nos nossos clientes, que é onde está todo o foco. Por que do que a gente faz? A gente tem como lema, como tatuagem da Stack, que a gente brinca nos nossos encontros anuais. Aliás, desde que a Stack tinha 2 funcionários, existiam encontros anuais num hotel. É uma coisa de doido. Todo mundo aqui é muito metódico. Todo mundo estuda muito, todo mundo aplica muita técnica. Então, desde lá, o nosso lema era tornar nosso cliente mais eficiente, mais competitivo. Sempre foi. Esse é o nosso grito de guerra. O nosso cliente ele tem que ser mais eficiente, mais competitivo. Quando a gente começou a entregar aquele relatório feito manualmente, que nem era eu ainda que fazia isso, era a época do macro do Excel lá, já tinha muito valor. Então, a única coisa que perceberam é que vamos fazer em tempo real, porque o cara vai ter mais valor. Uhum. O que a gente percebe na prática, Diegão? O cara, quando traz um software para a empresa que economiza 15% de energia, ele leva para o chefe dele, isso a gente vê na prática, tá? Aí o chefe dele quer dizer que foi ele que trouxe, aí já junta com o cara, fala, nossa, que legal que você trouxe isso, vamos levar para o nosso diretor. Aí o diretor olha e fala, nossa, que legal, que equipe boa que você tem, vamos levar para o nosso presidente. Porque a gente está falando de ROI de 10 vezes na cara do gol, assim. Se a gente tiver muito errado, a gente devolve 10 vezes a mensalidade pro cara. Então, como que a gente tirou o emprego do cara, que antes ele tinha que fazer manutenção em 20 supermercados na semana, agora ele faz em 4. E ele tá de bem com o chefe dele, porque o chefe dele recebe semanalmente o que ele tá fazendo, tá tudo pintado de verde, a culpa não é minha se ele não fizer nada, né? O chefe dele já estava bravo com ele, porque as coisas explodiam e chamava ele de madrugada, agora não, agora ele tende a trabalhar mais no horário comercial. Onde que a gente está prejudicando o cara? Internamente, Diegão, vagas. Eu tenho desenvolvedores, eu tenho gente focada em setup. A gente tem uma área chamada Jornada Neo, que foi outro golaço da Stack também. A gente descobriu no caminho que tem que ter ser humano e ponto final. Jamais vai substituir o ser humano. A gente manda foto tomando um café para o nosso cliente, a gente é amigo do nosso cliente. A gente manda a música do Sul para a galera do Carrefour lá, não tem como você colocar um robô para fazer isso, mas o robô não precisa ser um ser humano para fazer o que o robô pode fazer com cada dado em 5 minutos. São coisas completamente separadas que a gente faz aqui. Perfeito, cara. Legal. Eu gosto desse ponto de vista, Rafa. Acho legal, cara. Eu tenho que me apegar no que é bom, Diego. Tem risco? Tem. Você quer que eu fale da parte triste? Eu teria um monte de coisa para falar. Eu acho sim que a galera tem que aprender a usar como aprender a usar computador quando deixou de existir máquina de escrever. É nesse nível que a gente está. Quando surgiu a internet, a gente já viu várias revoluções dessa no mundo.
vai ter sim uma galera grande freando o perigo que existe, né? Vai ter, as pessoas estão falando disso. É perigoso cair na mão de quem não tem boas intenções. A briga do Estado agora vai ser tecnológica. A briga de segurança pública, etc. Tudo isso vai pender para a tecnologia. Isso vai fazer a nossa nação ter oportunidade de estudar mais, de focar mais em ciência. Então, pode ser oportunidade. Eu prefiro ver por esse lado. Perfeito, cara. Não, é uma visão otimista que eu aprecio bastante. Obrigado. E quem ouve aqui sabe que eu tenho meus receios também, né, cara? Eu sou bastante pragmático. Eu acho que vai ser um grande choque a longo prazo. Aliás, a curto prazo. Mas a longo prazo, as benesses vão ser maior que os reveses, digamos assim, sabe? Mas com certeza, cara, absoluta, quem já estiver estudando, quem estiver aí mexendo com isso, se aprimorando, vai estar 2, 3 passos à frente aí, preparado para esse novo cenário que já está aqui, né, cara, que já está surgindo, não tenho dúvida. Inclusive, eu quero aproveitar, se me permitir, Rafael, pedir para os nossos ouvintes aqui seguir o canal, clicar nos 3 pontinhos, dar 5 estrelinhas, que é importante para a gente, seguir lá no Instagram, @ia.todo.dia. Rafa, você quer passar as redes sociais da Neostack ou a tua aí, cara? Fica à vontade. Neostack, né, como tá no logotipo aí, a gente tá no Instagram, porque tem que ter, mas nosso público não tá no Instagram, a gente gosta de divulgar muita coisa ali, nosso público tá no LinkedIn, nosso público é corporativo, né, são grandes empresas, são diretores de empresas que estão preocupados com ROI, focados, né, nesse mercado de supermercado. Então, o meu Instagram tá lá, mas é mais pessoal, não tem nada de conteúdo de IA. Foquem lá no LinkedIn, se precisar, falem com a gente aí, qualquer ajuda que a gente conseguir de ideia, de novo produto, a gente sempre está aberto a novos papos. Cara, sempre que alguém passa o LinkedIn aqui, bomba de gente indo lá fazer contato. Então se prepara, porque mesmo que às vezes o pessoal só vai fazer uma pergunta para mesmo fazer a conexão, mas é legal. Eu acho que esse networking às vezes pode vir algum insight, né, cara? Pode tirar uma dúvida aí, você pode ajudar, e acho bem bacana isso. E é isso. Deixa eu pegar minha lista de perguntas e voltar aqui, cara, porque eu tô desviando. Eu achei que tinha acabado já. Nada, cara. Tem umas aqui ainda, mas assim, a maioria tu já respondeu. Aí, vamos lá. A maioria tu já respondeu também. Aqui, tá, achei. Como que o teu MBA, cara, você fez um MBA em Machine Learning na USP, como que você acha que contribuiu? Isso foi em 2000 e... Cara, foi 19 para 20, ou 20 para 21. Foi recente agora. E isso aí foi fundamental para as soluções que a Neostack implementou? O Diegão, perdão, 19 para 20 não foi porque foi o começo do Neo, senão parece fake news aqui, né? Foi 22, 23, foi recente, eu confundi os números só. Foi agora? Cara, foi agora? Foi. Eu apliquei o TCC, que eu vou contar o que foi no Neo, e tem um ano que está rodando esse modelo. É o nosso primeiro modelo de Machine Learning, que a gente chamou de CoolSense, e eu gosto de falar do mercado que... O que eu conto da USP, Diego? Você sabe disso, eu uso teu conteúdo, eu uso conteúdo de outras pessoas. A IA permite ter muito charlatão no mercado. Uhum. Por quê? Porque a discussão hoje, inclusive, tem muita gente gastando tempo, no meu entender, útil, né? Mas falando de produtividade intelectual e tal. Então, assim, tem muita gente pegando alguma coisa pronta e aplicando. E isso não está errado. Isso não está errado, mas isso precisa ter uma caixa, né, compatível com isso. Quando a gente faz o modelo, a gente precisa garantir que cientificamente ele está certo, porque eu vou ter cliente me questionando. A gente tem cliente muito bom. Que nível de pessoa você acha que trabalha numa empresa igual a Carrefour? Que nível de pessoa que você acha que trabalha numa empresa igual a Sirius? A Mecalor, que é um parceiro nosso, só tem PhD. Então a gente lida no dia a dia com uma galera pesada que nos questiona. E se a gente titubear, se a gente colocar um positivo onde é um negativo, irmão, você perde toda a sua credibilidade acadêmica e técnica. Perfeito. Então, entender o que a USP estava fazendo naquele momento ali, e aí essa decisão de ir para machine learning foi do produto, então desde o primeiro dia eu fiz focado no Neo. O que a gente fez?
A Swift, que é o nosso maior cliente aí na área de proteína, tinha 240 máquinas monitoradas com a gente, só 20 tinham um sensor lá específico de uma variável que ela precisava. A gente pegou essas 20 treinou o modelo e agora as 240 sabe o comportamento entre elas, porque essas 20 ensinaram. Uhum. Se a gente contar o que a gente faz, aparentemente é sem graça, é um sensorzinho de degelo. Mas a construção disso no MBA fez a gente poder detectar a porta aberta, equipamento desligado, equipamento... Porque não basta você falar que ele está em falha, né? Que ele está em falha é o cara que está perto e está vendo. Então o MBA da USP serviu para a gente estudar matemática, para aplicar no NEO. Aliás, né, diga-se de passagem, dessa equipe, Diegão, 6 pessoas da Stack, incluindo o Sam, incluindo o Rafa, fizeram o MBA na USP e designaram seu TCC para Stack. Que massa. Então a galera é nerd, cara, é uma galera empenhada. Legal. Agora sim, para finalizar, a última pergunta aqui, tá, Rafa? Como é que você... Na verdade, é uma pergunta dupla, então vão ser duas. Como é que você enxerga o futuro da inteligência artificial na área de eficiência energética e manutenção de equipamento, especialmente no setor que você trabalha no varejo alimentar, por assim dizer? Cara, não vai existir, assim como não existe hoje televisão que não é smart, não vai existir um equipamento que não é smart. As pessoas não vão mais aceitar pagar um plano mensal ou R$2.000 no ar-condicionado da casa dela e pagar R$1 milhão numa máquina para a empresa e aquilo ali não tem inteligência. Então a primeira coisa é, se a gente focar só em tornar as máquinas conectadas, Diegão, a gente já cria aqui 10 empresas. Porque você vai ter problema de 4G, você vai ter problema de... Agora está surgindo 5G, IPv6. Então é um papo mais chatinho técnico, mas dá 10 empresas aqui, porque esse problema ainda não está resolvido. Então tem muitas camadas a serem resolvidas. A gente tem, né, relatos de clientes grandes que fazem previsão de consumo de energia no Excel, nada contra o Excel. Mas só o fato de você ter que abrir uma planilha e compartilhar uma planilha, você tem problema de segurança de dados, você tem problema de, às vezes, o erro humano, que até o código tem um erro humano que a gente vai lá e corrige um bug de vez em quando, obviamente. Então, o futuro da IA, eu não, pelo amor de Deus, não tenho essa verdade, nem é minha pretensão, tá? Mas no nosso mercado, eu acho que não vai ter, em muito pouco tempo, nenhum centavo gasto dentro de um supermercado sem que alguém não saiba para onde ele está indo. Pelo menos isso. Pelo menos o cara vai ter um painel que ele vai abrir e ele vai ver. Ele vê no mapa hoje já, então essa loja está pior em energia, essa loja aqui está com vazamento de água. Porque como que um técnico vai dar conta de monitorar N supermercados, N equipamentos? Então trazer o dado, eu acho que é o nosso mercado ainda por alguns anos. Massa, cara. Legal. E para finalizar agora sim, que conselho aí, tu que é um empreendedor, cara que veio lá de Terra Roxa, interior de São Paulo, filho de... Aliás... você é filho de funcionário público, é isso, Rafa? Filho de Célia, de Sérgio. Minha mãe aí, Célia, tá com meu irmão lá em Nova York, Matheus. Orgulho aí do que meu irmão tem feito, tá? Meu pai é falecido há 17 anos, então desde pequeno ali a gente tá ligado. É uma motivação que virou com o tempo aí, né? De estudar, de sair lá de uma cidade muito pequena que essas coisas não chegavam. Só que esse pensamento simples vem até hoje, tá, Diegão? Então, de novo, meu conselho vai ser baseado na minha história. Eu não tenho como... Eu nem sei quem tá ouvindo isso aqui. Mas que conselho que eu daria pra mim, tá? Cada centavo que minha mãe me negou, de tudo que ela negou e nunca negou para livro, eu acho que foi o maior acerto da minha mãe, que tem 8ª série, sabe? Cabeça de bilionário. Então eu pedia, mãe, dá alguma coisa? Não. Dá um livro? Toma o cartão e parcela em 2 vezes. Não foi 1, não foi 2, tá? Então o livro nunca foi negado lá em casa. Aliás, atrás de mim tem uma estante que tem uns 250 livros. Então eu me viciei em achar uma forma de sair de lá. E não era porque eu não gostava do ambiente, era de sair do pensamento limitante de tecnologia, que eu sempre gostei de tecnologia. Poderia ter ficado lá e feito outra coisa, mas para estudar tecnologia eu tive que sair de lá. Então o conselho expandir horizontes, né, cara? Cara, estuda. Não tem, tá? Não tem mentira nenhuma nos livros, tá tudo nos livros. Não é porque chegou uma IA agora que leu todos os livros e traduziu que o que estava nos livros era mentira. Inclusive, ela só tem o poder que tem porque ela está pegando os dados que foram produzidos. Então, o conselho é, estude as coisas clássicas.
Porque quando você for apertar botão, você vai saber exatamente o que você está fazendo. E aí, se aquilo ali agir de uma maneira que você precisa controlar, você vai ter valor. Então, eu acho que tem medo de perder o emprego para IA, Diegão, quem não está estudando. Quem está estudando percebe o valor que isso tem. Perfeito. Faz curso de GPT, faz aí todo dia seu roteiro de podcast, tem muito vídeo bacana, tem muita gente legal vendendo curso. Tem empresa focada nisso, então estudem, tá? Porque o estudo muda a vida, a gente é prova disso, tá? É um produto baseado em metodologias. Obrigado pelo espaço, de verdade. Eu sei que é diferente do que vocês falam aí no dia a dia, tá? Do hype aí. Eu tô apaixonado também, confesso, tá? Às vezes eu me assusto usando. Mas o conselho é, bora estudar. Semana que vem vai estar todo mundo falando de agente, aí vai mudar tudo. Não vai. Vai continuar a mesma coisa no tempo. É isso aí, cara. Não, obrigado, cara. Eu que agradeço, Rafa. É prazer te receber aqui, cara. Quando quiser voltar aí para falar, quem sabe, de outro assunto, fica à vontade. Eu acho que, na verdade, quando vem alguém aqui para falar de alguma coisa que a gente não falou ainda, ou que não está acostumado, é até mais legal, né? Porque vai agregar. Cara, a gente começou aqui, a nossa primeira entrevista foi com o Marcelo Brondani, me lembro, foi sobre agronomia, cara, o uso de inteligência artificial no setor agrônomo. Assim, é uma coisa meio que você não pensa quando fala em IA. E foi muito legal, cara. E foi aí que abriu as portas para todo mundo vir falar de diversos setores. Então, assim, não tem papo ruim ou isso é menos importante, não é interessante. Tudo legal e interessante, cara. Teu papo aqui foi bem legal. Gostei da tua autenticidade, obrigado. Eu que agradeço. E é isso, cara. Obrigado, pessoal, que tá nos ouvindo aí. Não esquece de seguir a gente, dar 5 estrelinhas. Rafa, você já morou aqui na República Tcheca também, não foi? Nessas andanças eu fiz 2 estágios fora do Brasil. Um foi em San Diego e outro foi aí em Zlín, na República Tcheca. Era para ser para a Alemanha, foi cancelado. Eu aceitei para a República Tcheca e eu descobri onde era no mapa na 3ª semana que eu estava aí. Eu não sabia onde eu estava. Vamos, menos 20 graus. Foda, cara, aqui é frio pra caralho. Aí o sol só serve para fazer iluminação, né? Não serve para aquecer nada. Quando aparece, né? Porque eu tô previsão de 0 grau, todo mundo ficava feliz. Final de semana 0 grau, todo mundo comemorando. Tu aprendeu alguma coisa em tcheco, não? Cara, eu aprendi a chegar e não apanhar, porque tinha uma galera, era na época que tocava muito Ai Se Eu Te Pego, então a gente era época de estudante, ia pra balada, os tchecos não gostavam muito da gente. Aí eu vou falar uma coisa que alguém da tua audiência vai dar risada, eu acho. Eu morei numa casa 2 semanas de uma galera de intercâmbio. E aí eu cheguei um dia e falei pro tcheco, Dekonti visto panastup derachesera virai. E ele começou a rir muito. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, me explica o que é isso, porque eu passei o dia inteiro ouvindo. Ele falou, atenção passageiro, saia da porta que o metrô vai partir. Então eu fiquei ouvindo aqui, não serve pra nada que eu aprendi. Mas onde eu falava isso, a galera dava risada, então eu não apanhava. Tava tudo certo. Eu aprendi só uma coisa aqui, cara. Além dos cumprimentos, obviamente, né? Sim. Dobrý den, dobrý večer e tal, mas assim, eu aprendi só uma coisa que é o Promiňte, nerozumím česky, que é desculpa, eu não falo tcheco. Pronto, nem isso eu aprendi. Eu aprendi a falar Yerno e Devitka, que eu acho que é o número 9, porque era o nome de um restaurante. É um código secreto, Diegão, não é um idioma. Relaxa. Até os números são difíceis de entender, né, cara? Eu sei o número em japonês, cara, eu não sei nem como, mas eu sei que é Ichini Sanshi Gohoku e eu ainda não sei em tcheco, cara. É isso. Isso prova que tcheco é mais difícil que japonês, fato. Não se sinta mal, tá? Não se sinta mal, é difícil. Que bom, cara, que bom. Tô me sentindo melhor. Valeu, Rafa, obrigado, cara. Tá? Obrigado. Fica com Deus aí. Sucesso para a Neostack e tudo de bom para vocês sempre. Abraço. Valeu, pessoal. Até amanhã.